Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, todas as três passagens de Mateus, Lucas e Marcos falam desse momento em que Jesus desce da montanha depois de passar a noite em oração, quase como repetindo o gesto de Moisés, que foi ao Sinai receber a lei de Deus, receber a revelação, e depois reunindo no meio de todos os seus discípulos, que eram muitos. A Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho mesmo nos fala de 72 discípulos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala de 500 discípulos. Então eram muitos discípulos que Jesus tinha, e daqueles muitos, talvez centenas, escolheu 12. No Evangelho segundo Lucas, apesar de que isso ele tem em comum com os outros, dessa oração e depois da escolha dos 12 apóstolos, Lucas tem essa particularidade: tudo aquilo que é importante, que é definitivo, é iniciado pela oração. Muitas vezes aparece Cristo em oração, muitas vezes Ele chama os seus discípulos à oração, nos momentos também importantes, definitivos da história da salvação. E no final, quando Cristo manda esperarem o Espírito Santo, o mesmo Lucas conta nos Atos dos Apóstolos, dos quais ele também é autor, que os discípulos estavam junto com Maria, aquele mesmo lugar onde eles tinham celebrado a última ceia, o cenáculo, o lugar da ceia, e ali eles estavam em oração, passaram 8 dias em oração, até a descida do Espírito Santo. Depois de falar da oração, Lucas sempre fala do Espírito Santo, da sua força e, do modo especial, da sua alegria, porque a alegria verdadeira, ela só pode brotar onde existe uma alma cheia de gratidão, um coração cheio de gratidão. E a gratidão é essa outra flor rara que só brota num coração que é humilde, que sabe se reconhecer agraciado. No Evangelho segundo São Lucas, o anjo Gabriel chama assim Maria, cheia de graça. Ou a gente teria que inventar uma nova palavra para traduzir bem
aquele chamado quase como um outro nome que Gabriel dá para Davi diante da Arca da Aliança, João, o profeta do grupo, do movimento, que está cheio do Espírito Santo, onde a gente nota pessoas até muito instruídas, muito eruditas na fé cristã, na teologia, muito que ela se julgue santa, que ela se julgue, né? Por quê? Porque ali mora a soberba. Onde tem soberba, o Espírito Santo não pode suscitar a sua graça, não pode derramar o seu amor, não pode gerar humildade, não pode gerar alegria, não pode gerar gratidão. Então, o Evangelho segundo São Lucas é todo ele esse testemunho. E hoje, nessa festa desses dois apóstolos, né, São Simão, São Judas Tadeu, que acompanharam Jesus, ali a gente vê na vida deles, como de todos os apóstolos, esse testemunho da alegria, difundir o Evangelho, falar de Jesus Cristo com alegria, com gratidão. A pessoa alegre é aquela que, sobretudo, sabe rir de si mesma. O orgulhoso não é capaz de rir de si mesmo, porque a vida do orgulhoso é tão importante, tão épica, tão magnífica, que não tem espaço para risada, né? Por isso São Tomás Moro dizia: bem-aventurados aqueles que sabem rir de si mesmo, nunca vão ficar sem diversão na vida, né? Então, esse é próprio dom do Espírito Santo, a alegria como dom do Espírito Santo. Hoje a igreja celebra com alegria esses dois apóstolos escolhidos a dedo por Jesus e escolhidos depois da oração, ungidos pelo Espírito Santo, né, no Pentecostes, e que levam ao mundo a alegria do Evangelho. Saibamos também nós, por intercessão deles, experimentarmos no nosso coração essa alegria do Espírito Santo e encher o mundo com a alegria da boa nova de Jesus Cristo nosso Senhor.